Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 11. Após o exame escrito, chegou a hora da avaliação prática. Para os alunos do primeiro ano, essa parte era simples, consistindo em apenas um teste, arremesso de shuriken. O campo de treinamento já estava montado com uma fileira de alvos, esperando que os alunos testassem suas habilidades um por um. As regras de pontuação eram simples. Cada aluno tinha 10 shuriken para lançar. 1 ponto para quem acertar o primeiro anel, 2 pontos para o segundo, e assim por diante, até 10 pontos para quem acertar o alvo. A pontuação máxima foi de 100 pontos. Ataque Kakashi 100 pontos. Might Guy, 69 pontos. Nohara Rin, 67 pontos. Nagano, 83 pontos. Nagano voltou para a linha com um olhar presunçoso e apontando o dedo do meio para Obito. TCH. Obito estalou a língua, murmurando alguns palavrões bem escolhidos. Próximo, Uchiha Obito. Ao ouvir seu nome, Obito se animou e caminhou confiantemente em direção ao alvo. O professor supervisor riu ao vê-lo. Ah, é você de novo. Embora não fosse incomum que os alunos errassem o alvo, Obito era famoso por ser o único que conseguia errar todos os tiros, algo realmente único. O professor, claramente cauteloso, ofereceu um lembrete. Garoto, mire direito dessa vez, ok? E por favor, chega de mirar no meu rosto. Obito sorriu, inclinando a cabeça ligeiramente com um sorriso brincalhão. Sensei, você me subestima. Ele endireitou as costas dramaticamente. 3 dias de intervalo, e você deveria me tratar como um novo homem. Minha meta hoje é perfeição. Com sua proclamação feita, Obito lançou seus golpes com uma enxurrada de sons de Voshosh. Tendo alcançado o nível de um genin em Taijutsu e praticado diligentemente recentemente, sua precisão melhorou significativamente. Quando terminou, o professor olhou para o alvo e anunciou surpreso. Uchiha Obito, 90 pontos. Você fez um progresso significativo, garoto. Obito coçou a cabeça timidamente. Ele estava se gabando de uma pontuação perfeita, mas 2 de seus arremessos tinham se desviado um pouco. Tudo bem, desde que eu não me sinta envergonhado, está tudo bem, mesmo que eu tenha estragado meu momento de brilhar. Na verdade, 90 pontos foi uma pontuação impressionante. Tirando Kakashi, essa foi uma das maiores pontuações do dia. Quando todos terminaram, um professor anunciou em voz alta. Os resultados do exame anual serão divulgados em uma semana. Enquanto isso, não haverá tarefas. Aproveite esta semana para relaxar. Os alunos explodiram em aplausos antes que o professor pudesse terminar. Yata. Rin aproximou-se de Obito com seus grandes olhos brilhando. Obito, você tem algum plano para o intervalo? Obito pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Na verdade, não. Talvez pudéssemos. Quando ele estava prestes a convidá-la para ir à sua casa, uma figura inesperada se aproximou deles. Rin pescou surpresa antes de sorrir. Kakashi, estávamos falando sobre os planos para o intervalo. Quer se juntar a nós? Kakashi ignorou Rin completamente virando-se para Obito. Meu pai quer te convidar para jantar em nossa casa. Hoje à noite às 7. Assim que Kakashi terminou de falar, um prompt do sistema apareceu diante de Obito. Opção 1. Quem precisa de um velho quando eu tenho uma garota bonitinha? Recuse o convite. Recompensa, mais 1 ponto de legal. Opção 2. Mulheres só diminuem minha velocidade de sacar espadas. Aceite e aprenda Kinjutsu de presa branca. Recompensa. Desbloqueie uma missão de acompanhamento. Esta foi a primeira vez que Obito viu uma recompensa por desbloquear uma missão de acompanhamento. Após um breve momento de hesitação, ele escolheu a opção 2. Tudo bem. Por favor, agradeça ao seu pai pelo convite. Kakashi assentiu. Ele se virou ligeiramente para Rin, dando-lhe um breve aceno de cabeça como saudação, antes de ir embora sem dizer mais nada. Obito olhou para Rin um tanto desanimado e fingiu resmungar. Aquele tal Kakashi está tão frio como sempre. Como ele pôde tratar nossa adorável Rin daquele jeito? Rin corou e suas bochechas ficaram rosadas. Obito, pare de me provocar. Não estou brincando. Obito respondeu seriamente. Rin é a mais fofa aos meus olhos. Depois de animá-la com sucesso, Obito foi para casa. Como ele sairia para jantar, ele precisava avisar sua avó. Às 18h30, Obito saiu de casa cantarolando enquanto caminhava. A lua está alta e um encontro nos aguarda. Pena que não seja com uma linda irmã mais velha, mas sim com um homem de meia idade. Ainda assim, ele não conseguia deixar de se perguntar. Por que Presa Branca o convidou? A explicação mais provável é que Sakuma ouviu falar que Obito o apoiou naquele debate recente. Talvez ele achasse que Obito era um novato promissor, daí o convite para jantar. Perdido em pensamentos, Obito logo chegou à casa de Kakashi. Do lado de fora da casa modesta, mas aconchegante, uma figura esperava. Obito acenou enquanto se aproximava. Estou aqui, Kakashi. Milímetros. Kakashi deu uma resposta curta e se virou, entrando sem olhar para trás. Me siga. Curioso, Obito seguiu, olhando ao redor para os móveis simples, mas aconchegantes. Uma rápida olhada na parede revelou uma foto de um jovem Kakashi, um garoto adoravelmente fofo de cabelos prateados. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Um homem de cabelos prateados saiu da casa. Embora seu rosto apresentasse traços de cansaço, seu comportamento era digno, com um ar inabalável de carisma. Ataque Sakumo. Ele sorriu calorosamente para Obito. Você deve ser Obito. Ouvi muito sobre você do Kakashi. Obito assentiu, um pouco tímido.
Boa noite, presa branca senpai. Eu sou Obito. Aposto que Kakashi lhe contou tudo sobre meus momentos embaraçosos, não é? As bochechas de Kakashi coraram levemente sob a máscara, enquanto Sakumo ria, bagunçando o cabelo do filho. Não é exatamente constrangedor, apenas algumas anedotas divertidas. Venha, vamos comer enquanto conversamos, disse Sakumo, gesticulando em direção à mesa de jantar. Preparei alguns dos meus pratos especiais. Me avise se eles combinam com seu gosto. Obito assentiu ansiosamente. Ele estava morrendo de fome. Enquanto se acomodavam à mesa, Obito lançou um olhar para Sakumo. Era difícil conciliar esse homem gentil e sorridente com o lendário guerreiro temido no campo de batalha. Sakumo percebeu seu desconforto e sorriu. Não fique aí sentado olhando. Experimente a comida e me diga como ela é. Obito não precisou de mais encorajamento. Ele pegou um pedaço de carne de porco agridoce e deu uma mordida. Seus olhos brilharam quando os sabores ricos explodiram em sua boca. Delicioso! O sorriso de Sakumo se alargou. Coma o quanto quiser. Tem muito mais na cozinha. Não precisa se segurar aqui. Yoshi! Obito sorriu, comendo com gosto. Capítulo 12. Depois de um jantar farto, Kakashi obedientemente recolheu os pratos e foi até a cozinha para lavá-los. Enquanto isso, Obito esfregou sua barriga satisfeita, assentindo em aprovação. Bem, Kakashi definitivamente tem os ingredientes para ser um ótimo dono de casa, ele refletiu. Eu só queria saber com qual mulher sortuda, ou talvez homem, ele vai acabar ficando. Enquanto a imaginação de Obito corria solta, Sakumo de repente quebrou o silêncio. Obito, aos seus olhos, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Antes que Obito pudesse responder, uma notificação familiar do sistema apareceu em sua visão. Opção 1, presa branca senpai, você é um verdadeiro herói. Sinto uma conexão tão forte com você. Por que não nos tornamos irmãos jurados? Recompensa, Kakashi mais uma afeição de sobrinho. Opção 2, não posso dizer com certeza, mas se meu pai ainda estivesse vivo, acho que ele seria tão gentil e arrojado quanto você. Recompensa, desbloquear missão de acompanhamento. Olhando para essas opções ridículas, Obito não pôde deixar de gemer internamente. Se eu escolher a opção 1, Kakashi provavelmente me apunhalará na hora direto no coração, sem hesitação. Quanto à opção 2, é muito bajulador, mas pelo menos é mais seguro. E ei, não estou escolhendo por causa da recompensa, ok? De jeito nenhum. É só que a opção 1 é uma sentença de morte. Com uma expressão de admiração e um tom sincero, Obito respondeu. Não posso dizer com certeza, mas se meu pai ainda estivesse vivo, acho que ele seria tão gentil e arrojado quanto você. Sakumo congelou visivelmente comovido. Ele não esperava que Obito tivesse em tão alta consideração. Ele preferiu não insistir mais, afinal, ser comparado a um pai já era o maior elogio. Na cozinha, Kakashi parou no meio da limpeza, atordoado. Obito havia mais uma vez expandido sua compreensão de falta de vergonha. Sakumo respirou fundo e num tom aparentemente casual, mas sério, perguntou. Então, o que você acha do meu filho, Kakashi? Kakashi aguçou os ouvidos, curioso sobre a resposta de Obito. Dessa vez, nenhum prompt do sistema apareceu. Obito decidiu responder do coração. Kakashi, hein? Ele é o tipo de cara que você pode chamar de amigo para a vida toda. Alguém que carrega o peso da escuridão, mas ainda se esforça em direção à luz. Ele suporta a dor, mas passa gentileza. Embora ele seja um pouco pervertido, ele é praticamente perfeito. Contanto que ele não me apunhale pelas costas ou... mexa com minha futura esposa, estamos bem. Sakumo, com seus olhos aguçados para as pessoas, percebeu que Obito estava sendo sincero. Ele assentiu com satisfação. Obito, você é um bom garoto. É uma bênção de Kakashi ter um amigo como você. Na cozinha, Kakashi zombou, fingindo indiferença. Mas o leve levantar de seus lábios o traiu, e ele se viu lavando os pratos mais rápido do que o normal. Sakumo se levantou com um sorriso. Esta é a primeira vez que nos encontramos, Obito. Como seu ancião, eu gostaria de lhe dar um presente. Espere aqui por um momento. Com isso, ele desapareceu em outra sala para vasculhar. Obito, intrigado, esfregou as mãos em antecipação. Que tipo de presente poderia ser? Não demorou muito para que Sakumo retornasse, carregando uma katana, e a entregasse a Obito. Esta lâmina é chamada Kages, nomeada por sua sombra fina na luz do sol. De agora em diante, ela é sua. Colidir. O som de cerâmica quebrando veio da cozinha, seguido por Kakashi saindo correndo, com o rosto cheio de descrença. Pai, você vai dar Kages para ele? Obito olhou para a espada em suas mãos. Vendo a reação de Kakashi, ele pôde imediatamente dizer o quão preciosa ela era. Abraçando a katana firmemente, ele olhou para Sakumo em busca de confirmação. Presa branca senpai, esse presente não é um pouco valioso demais? Sakumo balançou a cabeça, sua expressão calma. O verdadeiro valor de uma lâmina está nas mãos de seu portador. Esta espada combina bem com você. Guarde-a, e não a deixe cair. Kakashi se esforçou para compreender. Pai. Sakumo silenciou com um olhar antes de se virar para Obito. Obito, agora completamente apaixonado pela katana, não pôde deixar de admirar seu artesanato. O comprimento perfeito da lâmina,
Os padrões vermelhos intrincados gravados em sua superfície e o som metálico nítido enquanto ela deslizava para dentro e para fora de sua bainha, era irresistível. Nenhum garoto poderia resistir ao fascínio de uma obra-prima como esta, um carro esportivo barulhento, uma lâmina brilhante ou a risada de uma garota. Guardando Kageshi com cuidado, Obito fez uma profunda reverência a Sakumo. Obrigado, presa branca senpai. Adorei. Sakumo deu um pequeno aceno de cabeça. Contanto que você goste. Depois de bagunçar o cabelo de Kakashi em sinal de consolo, Sakumo se virou para Obito. Obito, você já estudou Kinjutsu? Obito balançou a cabeça honestamente. De jeito nenhum, presa branca senpai. Na verdade, eu mal toquei em uma espada antes. Sakumo ponderou por um momento antes de instruir. Kakashi, termine de limpar a cozinha. Obito, siga-me. Relutantemente, Kakashi retornou à cozinha enquanto Obito seguiu Sakumo até o campo de treinamento dos ataques. Pegando uma lâmina aleatória de uma prateleira próxima, todo o comportamento de Sakumo mudou. O calor e a gentileza que ele irradiava antes desapareceram, substituídos por uma aura afiada e imponente que exigia reverência. Obito instintivamente deu alguns passos para trás, impressionado com a presença de Sakumo. O olhar de Sakumo se aprofundou, seu foco se estreitando para a lâmina em sua mão. Kinjutsu requer uma base sólida. Para conseguir qualquer coisa, você deve praticar diligentemente. Como você é iniciante, vou lhe ensinar um movimento hoje e Aido, a arte de sacar a lâmina. Colocando a mão no punho, Sakumo demonstrou. Agite. A katana brilhou, cortando o ar com um brilho que parecia rasgar a própria realidade. Obito ficou sem palavras. Porra, isso é legal. Quando ele recuperou o controle, Sakumo já havia embainhado sua espada e o observava pacientemente. A essência do Iaido é uma morte decisiva com um golpe. Ao aproveitar a velocidade explosiva em um único momento, você ataca antes que seu oponente possa reagir. Se você está realmente interessado em Kinjutsu, pratique isso diariamente. E se possível, estude algumas técnicas fundamentais para complementá-lo. Obito sorriu timidamente. Tio, esse movimento foi incrível. Você pode me mostrar de novo? Depois de persuadir Sakumo a demonstrar várias outras vezes, Obito finalmente entendeu o básico do Iaido. Curvando-se profundamente mais uma vez, ele hesitou antes de perguntar. Obrigado pela espada e pela lição, presa branca senpai. Mas, posso perguntar por quê? Sakumo deixou sua lâmina de lado, seus olhos nublados pela melancolia. Obito, você é um garoto inteligente. Ultimamente tenho enfrentado alguns desafios. E eu quero dizer se algo acontecesse comigo, espero que você cuide de Kakashi para mim. Capítulo 13. Kakashi sempre foi teimoso desde criança. Estou preocupado que ele possa. Sakumo soltou um longo suspiro, deixando a frase inacabada. Obito sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sakumo já havia percebido algo? Uma sensação de desamparo brotou dentro dele. Ele admirava genuinamente esse gentil sênior e queria fazer algo para ajudar. Mas, do jeito que as coisas estavam, sua posição era insignificante, e sua força estava faltando. Além de suspirar silenciosamente em seu coração, parecia que não havia nada que ele pudesse fazer. Após um momento de reflexão, Obito encontrou os olhos de Sakumo e disse seriamente. Presa branca senpai, por favor, cuide-se. Fique forte, eu imploro. Sakumo sorriu levemente e não disse mais nada. Depois de praticar com Obito por mais um tempo, Sakumo levou para fora da sala de treinamento. Na sala de estar, Kakashi tinha acabado de limpar a cozinha. Ele sentou no sofá, pretendendo descansar um pouco. Sakumo entrou e disse, filho, é hora de Obito ir para casa. Vá vê-lo partir. Kakashi suspirou internamente, mas manteve uma expressão calma enquanto se levantava. Sim, pai. Obito, ao sair, despediu-se de Sakumo com o coração pesado. Presa branca senpai, obrigado pela sua hospitalidade hoje. Adeus. O luar lançava um brilho pálido, e o vento frio da noite varria as ruas vazias. As ruas movimentadas durante o dia agora estavam silenciosas, sem ninguém à vista. O único som na noite tranquila eram os passos suaves dos dois meninos. Kakashi olhou para Obito que caminhava ao seu lado. Incapaz de se conter, ele perguntou. Sobre o que meu pai falou com você? Obito pensou por um momento, deu de ombros e respondeu. Presa branca senpai disse que você é muito reservado e deveria fazer mais amigos. Ele me disse para cuidar de você no futuro. Kakashi bufou friamente. Isso certamente soou como algo que seu pai diria. E honestamente, Obito não era inteligente o suficiente para inventar isso. Mas falando sério, o que o pai dele estava pensando? Ele não precisava de alguém como Obito para cuidar dele. Embora Kakashi estivesse resmungando mentalmente, seu rosto permaneceu impassível. A atmosfera entre eles caiu em silêncio mais uma vez. Depois de um tempo, eles chegaram na casa de Obito. Obito naturalmente acenou adeus. Até mais, Kakashi. Kakashi assentiu levemente em resposta, então se virou e saiu sem olhar para trás. Obito estalou a língua e murmurou. TCH, que cara frio. Balançando a cabeça, ele gritou para dentro de casa. Vovó, cheguei. Na manhã seguinte, antes mesmo do galo do vizinho cantar, Obito já estava de pé. Se não houvesse academia, Obito nunca ficaria preguiçoso na cama. O que devo fazer hoje? Enquanto ele ponderava, o sistema apareceu com 3 opções. Opção 1, um coração livre de distrações afia a lâmina, pratique Iaido 10.000 vezes. Recompensa, maestria em Iaido. Opção 2, esqueça a lâmina, passe um tempo com rin em vez disso. Recompensa, aumento de 0,1 centímetros em uma determinada área.
Opção 3. Ignore as mulheres e as lâminas, apenas deite-se e relaxe. Recompensa, 0,01 pontos de chakra. Cool. A opção 3 está fora de questão. Eu, Óbito, levanto-me com o amanhecer e busco a grandeza. Como pude ser tão preguiçoso? A opção 2 é um pouco tentadora, mas 0,1 centímetros. Eu, Óbito, não tenho 0,1 centímetros. O que me falta é, ele tossiu, interrompendo sua própria linha de pensamento. De qualquer forma, se eu quiser ficar mais forte rapidamente, a opção 1 é a escolha óbvia. Óbito rapidamente se decidiu. Opção 1 então. Depois do café da manhã, vou começar a praticar minhas habilidades com a lâmina. Sua avó ainda não tinha acordado, então Óbito pegou um pouco de pão e leite para um café da manhã rápido. Então, com entusiasmo, ele pegou Kagesh, sua espada, e começou a praticar Iaido usando as técnicas que Sakumo lhe ensinou. A Sakai. A morte é como o vento, sempre ao meu lado. A força desta lâmina fica mais forte a cada golpe. Espera, isso é uma espada ou uma katana? Depois de 1 hora, Óbito caiu no chão, ofegante. Seus braços pareciam estar pesados com chumbo, completamente incapazes de levantar. E por algum motivo, talvez por causa dos gritos excessivos, sua garganta também estava um pouco dolorida. Kug, 2 horas depois, e eu só consegui dar uns 100 ataques. Quando é que eu vou conseguir 10.000? Ele soltou um longo suspiro, sentindo o peso de suas responsabilidades pesando sobre ele. Mas havia um lado positivo. Ele ainda era jovem e não precisava dos braços para nenhuma outra atividade importante, por enquanto. A pausa de 1 semana passou voando. Óbito passou o tempo todo praticando suas habilidades com lâminas em casa. 7 dias. Você sabe como foram esses 7 dias para mim? A pele de suas mãos estava quase acabando, seus ombros doíam e seus cotovelos não conseguiam mais girar suavemente. Apesar de seu trabalho duro, ele não havia completado nem 1/5 da tarefa. É isso por hoje. Óbito suspirou, tremendo enquanto colocava Kagesh no chão. Então ele se arrastou para a cama. A academia começa amanhã. É melhor eu descansar um pouco, pensou ele. Quando ele estava prestes a fechar os olhos, outro prompt do sistema apareceu. Opção 1. Queime o óleo da meia-noite e ganhe poder ou pereça. Esforce-se, rapaz. Recompensa. Dobre o progresso em sua tarefa atual. Opção 2. Finja que não viu a opção 1. Recompensa. -1 visão. O que? Essa foi uma daquelas situações de nenhuma escolha real. Óbito sentou-se abruptamente e gritou, eu consigo. A voz de sua avó veio do outro cômodo. Óbito. Óbito riu nervosamente. Desculpe, vovó. Desculpe. Descanse bem. Ele pegou Kagesh com as mãos trêmulas e retomou a prática. Na manhã seguinte, Óbito cambaleou em direção à academia, exibindo 2 enormes olheiras. Ele parecia uma celebridade famosa privada de sono. Estou tão cansado. Mas com essa recompensa de progresso duplo, já cheguei a quase 4.000 ataques. Essa deve ser a alegria de se esforçar ao máximo. Bocejando sem parar, ele tropeçou na sala de aula e imediatamente caiu sobre a mesa. Zzz. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia passado quando uma voz suave e doce o acordou. Óbito, Kizuki-sensei está aqui. Acorde. Esfregando os olhos, Óbito sentou-se grogue, com a mente em branco. Quem sou eu? Onde estou? Por que sou tão incrivelmente bonito? Kizuki entrou na sala de aula, segurando uma folha de papel e sorrindo. Tenho ótimas notícias para todos vocês. Após uma pausa dramática, ele anunciou. Nossa turma ficou em primeiro lugar em toda a série em notas médias desta vez. A turma explodiu em aplausos. Nagano se levantou e gritou. Sensei, quando você vai nos oferecer um banquete? Kizuki coçou a cabeça em confusão. Um banquete? Que banquete? A sala de aula se encheu de brincadeiras irônicas. Vaia, nem a pele grossa de Kizuki conseguiu suportar. Envergonhado, ele murmurou baixinho. Ele havia planejado tratá-los, mas sua esposa havia firmemente vetado a ideia. Claro, ele tinha um pouco de economias particulares, mas nem de longe o suficiente para uma classe inteira. Capítulo 14. Para evitar o clima estranho, Kizuki mudou rapidamente de assunto. Tudo bem, turma. Vamos anunciar os resultados dos testes. As crianças abaixo não se distraíam tão facilmente. Alguém gritou. Kizuki-sensei está tentando mudar de assunto. Imediatamente alguém interveio. Você prometeu um banquete se ficássemos em primeiro lugar. É isso mesmo. Não minta para as crianças. Sem truques. Kizuki-sensei, você é tão mal. Trapaceando até nós, crianças. Os pequenos barulhentos faziam tanto barulho que quase derrubaram o teto. Nesse momento, uma voz preguiçosa cortou o clamor. Tudo bem, vamos perdoar Kizuki-sensei. Ele provavelmente está passando por momentos difíceis. Meu palpite é que pelo menos 80% do salário do Kizuki-sensei não fica em suas próprias mãos. As crianças congelaram por um momento, então suas expressões ficaram comicamente vibrantes. Realmente? Sério? Nagano sorriu maliciosamente. Kizuki-sensei, você deveria ter nos contado se tivesse tido problemas. Nós teríamos entendido. Outro se juntou a nós. Exatamente. Nós entendemos. As crianças neste mundo amadurecem rápido demais. A fofoca era muito mais interessante para elas do que um banquete. Uma menina riu e disse. Não pensei que Kizuki-sensei fosse tão dominado. Adorei. Quando eu crescer, quero me casar com alguém como Kizuki-sensei. Sua personalidade, não sua aparência. Kizuki cobriu o rosto com as 2 mãos.
Ele sentiu sua dignidade como professor desaparecer completamente. Se não fosse pelos sapatos, ele ficaria tão envergonhado que cavaria um apartamento de 3 quartos com os dedos dos pés. Ele lançou um olhar ressentido para a criança que havia começado tudo isso. Muito obrigado. O garoto ignorou com um gesto, murmurando baixinho. Viu? É por isso que as mulheres são tão problemáticas. O garoto, com seu cabelo estilo abacaxi, preguiçosamente se recostou na mesa. Sua aparência distinta e intelecto afiado deixavam claro que ele era um membro do clã Nara. Quando a comoção finalmente cessou, Kizuki bateu na mesa para chamar a atenção deles novamente. Tudo bem, hora de anunciar os resultados. Quando eu chamar seu nome, venha pegar sua prova. O clima ficou tenso com a menção das notas. Uau, estou tão nervoso. O mesmo. Se eu não me sair bem, vou apanhar quando chegar em casa. Haha, ainda bem que sou órfão. Se você é órfão, devo avisar seu tio e sua tia da próxima vez? Não. Eu te pago umas bebidas depois da academia. Por favor, seja humano. Kizuki começou, primeiro lugar, ataque Kakashi. Kakashi se levantou sem emoção, pegou seu papel e sentou-se novamente sem dizer uma palavra. Kizuki estava acostumado com isso, esse garoto sempre parecia desprovido de emoção. Segundo lugar, Nara Shikayu. Shikayu se levantou preguiçosamente, movendo-se como se fosse um velho na casa dos 70. Um dos melhores alunos soltou um gemido. Ugh, são aqueles dois nas primeiras posições de novo. Aposto que estou em terceiro. Outro aluno de destaque suspirou. Estar na mesma classe que eles, temos sorte ou apenas azar? Mas ei, o terceiro lugar deveria ser eu. Os dois se entreolharam, com faíscas voando em seus olhos. Nagano riu alto. Vocês dois estão errados. Alguém se gabou durante o teste de que ficaria entre os 3 primeiros. Com um tom sarcástico ele acrescentou, claramente o terceiro lugar irá para o gênio da nossa classe, o Shiha Obito. Enquanto isso, Shikayu retornou lentamente ao seu assento. Kizuki continuou terceiro lugar, o Shiha Obito. Melhor aluno A. Melhor aluno B. Nagano. Todos ficaram atordoados. De jeito nenhum. Obito realmente ficou entre os 3 primeiros? Obito, sorrindo, não se levantou imediatamente para pegar seu papel. Em vez disso, ele sorriu e fez caretas para Nagano. Kizuki ficou sem palavras. Obito, eu chamei seu nome. Você não me ouviu? Obito se levantou, ainda sorrindo. Eu ouvi você, sensei. Só queria ter certeza de que todos os outros também ouviram. Kizuki, apresse-se e vem aqui. Sob olhares invejosos e relutantes, Obito alegremente recuperou seu papel. Ao mesmo tempo, uma notificação ecoou em sua mente. A seleção completa. Recompensa obtida. Proficiência em liberação de fogo mais 5. Quarto lugar, melhor aluno A. Quinto lugar, melhor aluno B. Depois de anunciar as notas de todos, Kizuki passou a lição de casa para o feriado. Obito, no entanto, não ouviu uma única palavra. Trabalho de casa? Que dever de casa? Quando cheguei ao último dia, não fiz lição de casa. Agora que estou entre os 3 primeiros, por que devo começar? Kizuki continuou falando por mais meia hora antes de finalmente parar, ainda relutante em desistir. Tudo bem, aproveitem suas férias. Vejo vocês no próximo semestre. Assim que Kizuki saiu da sala de aula, as crianças explodiram em aplausos. Férias. Dentro da sala de aula, pequenos grupos de amigos começaram a se reunir para planejar o intervalo. Dever de casa? Ninguém tocaria nele até o último minuto. Rin se aproximou de Obito, pronta para parabenizá-lo, mas outra garota discretamente a empurrou para o lado. O recém-chegado se aproximou de Obito e falou com uma voz doce. Obito, não pensei que você se sairia tão bem. Não entendi algumas perguntas. Você pode me ensinar depois? Obito lançou-lhe um olhar furioso. Por que você não perguntou ao Kizuki-sensei antes? Agora você está me perguntando? Você está tentando dificultar as coisas para mim? Não há tempo. Pergunte ao Kakashi. A menina saiu furiosa. Arg, caras héteros idiotas. PFFT. Rin não conseguiu conter o riso. Nesse momento, uma figura inesperada se aproximou de braços cruzados. Nada mal, parabéns, parabéns. Acho que subestimei você. Shikayu-san? Obito ficou levemente surpreso. Eles mal tinham interagido antes, mas Shikayu agora estava falando com ele. Obrigado, Shikayu, Obito respondeu. Shikayu assentiu levemente, suspirando interiormente. Ele se sentia solitário. Normalmente as crianças do clã Nara formavam um trio com membros dos clãs Yamanaka e Akimishi, e no Shikasho. Mas seus pais decidiram ter um segundo filho, enquanto as outras 2 famílias não. Ao longo dos anos, ele tentou fazer amigos sozinho, mas gênios como ele geralmente eram solitários. Ele se recusou a se misturar com crianças comuns. Ele até tentou fazer amizade com Kakashi, fracasso total. O resto da aula não lhe interessava. Agora, porém, ele havia encontrado um novo alvo, Obito. Shikayu se aproximou, estudando Obito atentamente. Sabe, você parece diferente ultimamente. Quase como se você fosse uma pessoa diferente. Você não é? Obito congelou. Que diabos? Cabeças de abacaxi são assustadoras. Vendo a expressão não natural de Obito, Shikayu coçou a cabeça e acrescentou. Brincadeira. Não leve isso a sério. A atmosfera estranha aliviou um pouco. No breve silêncio, uma voz nítida soou. Obito, Shikayu, Rin, vocês têm planos para o intervalo? Todos os 3 se viraram para o orador, pensando a mesma coisa. Quem é essa pessoa? Nós os conhecemos?
Capítulo 15. A voz pertencia a uma garota vestida de preto. Ela tinha cabelos longos e pretos, uma aparência normal e uma expressão tímida. Um par de óculos escuros minúsculos descansava em seu rosto jovem e delicado. Obito levou um momento para reconhecê-la. Ryoko. Aburami Ryoko, colega de classe deles na academia. O quê? Obito não conseguia acreditar. Eles se davam muito bem, então por que a mente dele ficou completamente em branco quando a viu? Rin riu enquanto agarrava a pequena mão de Ryoko. Ryoko, quando você chegou aqui? Eu nem percebi. A voz de Ryoko estava cheia de ressentimento. Estou parado bem ao lado de vocês há algum tempo, mas nenhum de vocês me deu atenção. O que? Obito ficou atordoado. Então, a falta de presença do clã Aburami era hereditária? Após uma breve conversa, Shikayu se desculpou e saiu. Rin puxou Ryoko para se juntar às outras garotas, enquanto Obito andou até Kakashi, passando um braço em volta do ombro dele com um sorriso. Tem algo a dizer? Kakashi franziu a testa levemente e friamente empurrou a mão de Obito para longe. Ele odiava ser tocado. Obito riu timidamente. Eu estava pensando. Sinto falta da comida do seu tio. Você acha que eu poderia ficar na sua casa para uma refeição em breve? Kakashi o encarou com uma expressão vazia, claramente perdido em pensamentos. Depois de um momento, ele assentiu. Tudo bem. Amanhã ao meio-dia. Meu pai deve estar livre então. Nesse momento, um garoto de cabelos verdes e corte estilo tigela se inseriu entre eles. Kakashi, vamos ter um duelo juvenil. Não. Vamos. Eu disse não. Os níveis de bromance na área estavam disparando. Sentindo-se sobrecarregado, Obito fez uma fuga rápida antes de ser infectado. Rin, vamos. Eu te acompanho até em casa. Ok. No caminho para casa, Obito segurou a mão de Rin o tempo todo. Seu coração parecia prestes a saltar para fora do peito. Foi só quando chegou à porta dela que ele relutantemente a soltou. Vejo você mais tarde, Rin. Irei visitá-la quando puder. Rin deu-lhe um sorriso brilhante e acenou entusiasticamente. Prometa-me, ok? Tchau, Obito. Acenando de volta, Obito a observou desaparecer lá dentro, sentindo uma estranha sensação de perda. Ele tomou uma decisão. Não iria lavar as mãos esta noite. No dia seguinte, ao meio-dia, Obito chegou à casa de Kakashi. Seu objetivo ao visitar Ataque Sakumo não era apenas a comida. Primeiro, Sakumo era um dos ninjas mais fortes da era atual. Interagir com ele pode disparar prompts do sistema. Segundo, Obito queria encontrar uma maneira de levantar o ânimo de Sakumo, na esperança de evitar que ele caísse em desespero. Ele não tinha certeza se conseguiria, mas era o mínimo que podia fazer. Respirando fundo, ele bateu na porta. Toque, toque, toque. Um momento depois, a porta se abriu para revelar Sakumo. Os olhos do homem carregavam uma tristeza profunda que parecia quase tangível, mas quando ele viu Obito, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Ah, Obito, você está aqui. Obito coçou a cabeça com uma risada estranha. Tio, sua comida é boa demais. Não resisti em te incomodar de novo. Sakumo riu calorosamente e bagunçou o cabelo de Obito. Você não é nenhum incômodo. Entre e sente-se. A comida de Sakumo não decepcionou. Obito comeu até ficar satisfeito, especialmente porque Sakumo não era mesquinho com os caros cortes de carne. Após a refeição, Sakumo notou Inkshu ao lado de Obito. Você trouxe sua espada? Você está aqui para discutir Kinjutsu? Antes que Obito pudesse responder, um prompt do sistema apareceu na sua frente. Opções. Solicitar orientação sobre Iaido, técnica sacar a lâmina. Recompensa. Progresso dobrado na missão atual Iaido. Solicite orientação sobre técnicas básicas de espada. Recompensa. Desbloqueie a missão de técnicas básicas de espada. Peça orientação sobre culinária. Recompensa. Receitas secretas da família Taki. Obito rapidamente descartou a opção 3 e tomou sua decisão. Sakumo-san, eu gostaria de refinar meu Iaido com sua orientação. Seu tom era sério. Sakuma sentiu em aprovação. Muito bem. Siga-me. Kakashi, junte-se a nós também. Ele levou os dois garotos até o campo de treinamento e começou a aula. Obito se jogou de corpo e alma no treinamento e antes que percebesse, a tarde inteira tinha passado. Naquela noite, ele ficou descaradamente para jantar novamente. Durante a refeição, Obito bajulou Sakumo intencionalmente. Kakashi tem muita sorte de ter um pai tão incrível como você. Não é de se admirar que ele seja tão talentoso. Tudo graças à sua excelente orientação. Você deveria investir mais tempo nele. Quem sabe? Talvez ele seja Hokage algum dia. Sakumo parecia imperturbável, mas o rosto de Kakashi ficou vermelho brilhante sob a máscara. O que houve com Obito hoje? Ele não se lembrava de vê-lo tão suave antes. Depois do jantar, Obito perguntou alegremente. Tio, sua comida é simplesmente irresistível. Posso voltar aí algum dia? Sakumo riu e segurou o filho, que estava claramente menos entusiasmado. Claro, você é sempre bem-vindo. Despedindo-se deles, Obito deixou a casa dos Ataki, sentindo-se realizado. Sakumo realmente é um bom homem. De volta a casa, Obito estava deitado na cama com um sorriso. Seus esforços hoje tinham valido a pena generosamente. Seu progresso no Iaido, que estava se aproximando de 4.000 repetições, agora tinha dobrado para quase 8.000. A linha de chegada estava à vista. Exausto, mas satisfeito, ele caiu em um sono profundo, sonhando com os planos que tinha para o dia seguinte. No dia seguinte, Obito só acordou ao meio-dia. Bocejar. Porque parece que sempre tenho metade do dia a menos que todo mundo.
Resmungando, ele se vestiu rapidamente, comeu algo e saiu. Objetivo de hoje: dominar o ninjutsu. No mundo do shinobi, o ninjutsu era indispensável. Quanto mais técnicas um ninja conhecia e quanto maior seu nível, mais forte ele era considerado. No entanto, o ninjutsu era um recurso monopolizado por clãs e pelos altos escalões de Konoha. Na academia, os estudantes civis só podiam aprender o básico, as 3 técnicas da academia: jutsu de clones, jutsu de substituição, jutsu de transformação. Mais alguma coisa além disso? Continue sonhando. A menos que você se juntasse às fileiras oficiais de Konoha ou a um clã importante, ninjutsu de alto nível e destrutivo permaneceria fora de alcance. A maioria dos civis se resignou a ser medíocre por toda a vida. Capítulo 16. Como um dos clãs mais prestigiados de Konoha, o clã Uchiha ostentava uma profunda herança e maestria em inúmeros jutsus. Ao longo de gerações, essas técnicas foram transmitidas dentro da família, servindo como sua força e legado. Infelizmente, os pais de Obito morreram no campo de batalha. Se ao menos eles ainda estivessem aqui. A expressão de Obito escureceu com o pensamento, mas ele rapidamente ajustou seu humor, a determinação reacendendo em seu olhar. Agora, se ele quisesse aprender ninjutsu, ele teria que procurar orientação de outra pessoa. Percorrendo vielas familiares com facilidade, Obito logo chegou a um pequeno pátio. Lá, o menino estava agachado no chão, observando atentamente as formigas. Quando ele notou Obito, seus olhos brilharam de excitação. Ele se levantou rapidamente e correu em sua direção. Obito. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Obito. Se havia alguém no mundo Naruto que dedicava sua vida a proteger Konoha, esse alguém era ninguém menos que Shizui. Obito bagunçou o cabelo de Shizui carinhosamente e perguntou com um sorriso: Shizui, o tio está em casa hoje? Antes que Shizui pudesse responder, uma voz profunda chamou da casa. Bem, Obito. O que te traz para visitar seu tio hoje? Um homem de meia idade saiu, ostentando um penteado espetado característico, com feições gentis e uma centelha de sabedoria nos olhos. Coçando a cabeça timidamente, Obito riu. Bem, faz um tempo que não te vejo, tio. Pensei em passar para ver como você está, e talvez aprender um jutsu ou 2 enquanto estou aqui. O homem diante dele era Uchiha Kava, seu tio. Kava riu divertido. Seu pirralho astuto. Tudo bem, acontece que tenho um tempo livre hoje. Vamos começar. Obito ergueu o punho em excitação. Sim. Kava guiou Shizui de volta para dentro de casa e então levou Obito para o quintal. O espaço aberto apresentava inúmeras pequenas crateras, evidências de treinamento intensivo. Parando no meio do quintal, Kava se virou para o sobrinho. Como Uchihas, nossa especialidade é a liberação de fogo. Hoje vou lhe ensinar uma técnica fundamental de liberação de fogo. Obito hesitou. Tio, você não está falando do jutsu da grande bola de fogo, está? O sorriso divertido de Kava confirmou sua suspeita. Lá vamos nós de novo. Obito não conseguiu evitar suspirar internamente. O jutsu da grande bola de fogo, uma técnica com status lendário por nunca eliminar ninguém em 720 episódios. Percebendo a expressão estranha de Obito, Kava levantou uma sobrancelha. Algo errado, Obito? Voltando à realidade, Obito rapidamente balançou a cabeça. Nada, tio. Por favor, continue. Afinal, todo grande ninja começa do básico. Construa uma fundação forte primeiro, depois mire mais alto. Assentindo em aprovação, Kava começou a explicar os pontos principais do jutsu da grande bola de fogo. Você precisará realizar os seguintes selos de mão. Então, canalize o chakra da natureza do fogo para sua garganta e libere-o em seu alvo em uma explosão rápida. Após a explicação, Kava gesticulou. Tudo bem, agora é sua vez de tentar. Respirando fundo, Obito formou os selos de mão desajeitadamente e se concentrou em reunir chakra em sua garganta. Tui! Uma pequena e lamentável chama se apagou, apenas para ser apagada pelo vento. Obito. Ele tentou várias outras vezes, mas cada tentativa resultou em nada mais do que faíscas. Ele se sentiu como um isqueiro humano glorificado. Vendo a frustração do sobrinho, Kava riu e deu um tapinha em seu ombro. Não desanime, Obito. Quando aprendi esse jutsu pela primeira vez levei. Ele fez uma pausa, reconsiderando. Levou apenas meio-dia, mas admitir isso pode desencorajar o garoto ainda mais. Muito tempo e esforço. Persistência é a chave no treinamento. Sorrindo gentilmente, ele acrescentou. Estarei lá dentro com Shizui. Me ligue se precisar de ajuda. Agradecido, Obito assentiu. Obrigado, tio. Quando Kava retornou para casa, Obito se preparou. Ele começou a praticar os selos repetidamente, focando intensamente nas mudanças em seu chakra. Ele tinha um bônus de mais 5 em proficiência em liberação de fogo. Não havia como ele falhar em aprender essa técnica não letal. Uma hora depois, Kava saiu de casa, espreguiçando-se preguiçosamente. Como vai, Obito? Sorrindo de orelha a orelha, Obito respondeu. Tio, acho que consegui. Kava assentiu com indulgência. Aprender essa técnica leva tempo. É normal se você não tem. No meio da frase, Kava congelou. Espere. O que você acabou de dizer? Obito sorriu. Veja isso. Serpente, carneiro, macaco, javali, cavalo, tigre. Liberação de fogo. Grande jutsu de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu da boca de Obito. Seu calor intenso distorceu o ar ao colidir com o solo, deixando uma cratera significativa em seu rastro. O queixo de Kava caiu. Isto.
O suposto fracassado do clã dominou o jutsu da grande bola de fogo mais rápido do que nunca. Obito, cheio de orgulho, olhou para Kava com curiosidade. Tio, quanto tempo você levou para aprender esse jutsu? Kava hesitou. Em nome de sua dignidade, ele decidiu contar uma mentira inofensiva. Cerca de 40 ou 50 minutos. Talvez um pouco mais rápido que você, mas não muito. Obito assentiu com admiração. Meu tio é um gênio. Realmente digno de se tornar Hokage. No entanto, uma questão persistente o atormentava. Se o tio dele era tão brilhante, por que ele não era famoso no mundo ninja? Antes que Obito pudesse se aprofundar mais no pensamento, Kava tossiu sem jeito, mudando de assunto. Em Obito, agora que você aprendeu o jutsu da grande bola de fogo, qual é seu próximo plano? Tio, me dê um momento para pensar. Olhando para o futuro, 3 opções brilhantes apareceram na mente de Obito. Opção 1. Continue praticando o jutsu da grande bola de fogo para aperfeiçoá-lo e contribuir para construir um mundo ninja harmonioso. Recompensa, mais 3 para o poder do jutsu. Opção 2. Aproveite a generosidade do seu tio e peça para aprender outro jutsu. Recompensa, um jutsu aleatório baseado nos ensinamentos do seu tio. Opção 3. Sair e ir para casa jantar. Recompensa, Aura, o sábio sabe quando comer, mais um carisma durante as refeições. O que diabos é a Aura? O sábio sabe quando comer. Passar. Opção 1. Também passou. O jutsu da grande bola de fogo nunca acerta ninguém de qualquer maneira. Qual o sentido de melhorá-lo? A escolha era clara. Opção 2 então. Capítulo 17. Obito esfregou as mãos animadamente. Tio, eu quero aprender outro jutsu novo. Kava pensou por um momento e então balançou a cabeça. Obito, você tem que entender seus limites. Por que não focar em dominar o jutsu da grande bola de fogo primeiro? Depois que você o aperfeiçoar, volte, e eu lhe ensinarei algo novo. Obito franziu a testa interiormente. Isso não vai dar certo. Se eu esperar até a próxima vez, o sistema pode não me dar essa tarefa novamente. Tio, eu só quero expandir meu conhecimento de jutsu. Por favor, entenda minha sede por aprendizado. Mesmo que você só explique o básico, isso me ajudaria muito. De preferência, me ensine um jutsu proibido enquanto estiver fazendo isso. Vendo a ansiedade nos olhos do sobrinho, Kava suspirou após um momento de hesitação. Tudo bem então. Vou te ensinar outro jutsu, estilo fogo, jutsu de fogo do sábio Fênix. No momento em que Kava disse essas palavras, uma notificação ecoou na mente de Obito. Notificação do sistema, escolha bem-sucedida. Recompensa obtida, estilo de fogo, jutsu de fogo do sábio Fênix. O ponto-chave desta técnica é: entendi, tio. Vamos deixar isso aqui por hoje. Obrigado. Obito interrompeu com um sorriso. A expressão de Kava se transformou em uma mistura de confusão e frustração. Você não acabou de me implorar para te ensinar? Eu mal disse o nome do jutsu, e agora você já terminou? Entre a diversão e a irritação, Kava finalmente cedeu com um suspiro. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, tio. Vejo você mais tarde. Obito disparou em direção à casa, cantarolando uma melodia alegre. Me sentindo tão livre. Satisfeito consigo mesmo, ele pensou, aprender 2 jutsus em meio-dia? Sou eu, tudo bem. Trabalho duro realmente é o único caminho para o sucesso. Hora de lutar por mais missões de sistema. De volta à casa, Obito vasculhou seu quarto e descobriu algo alarmante. Onde está minha espada? Ele gritou. A voz de sua avó veio de fora. Eu limpei seu quarto hoje. Está debaixo da cama, na caixa. Ah, achei. Obito exclamou, puxando a lâmina embainhada. Com sua arma confiável em mãos, ele começou a trabalhar em suas tarefas. Vamos lá. Rugido do leão. 36 lâminas do tormento. Nos dias seguintes, Obito se dedicou inteiramente ao treinamento. O tempo voou sem que ele percebesse. Para ele, o treinamento nunca foi monótono. Executar jutsus chamativos, empunhar técnicas elegantes de espada e saltar sobre telhados, isso era um sonho que se tornou realidade comparado à sua vida passada. Se ao menos o sistema me recompensasse com um jutsu de telescópio, isso seria perfeito. Graças ao sistema, as habilidades de Obito melhoraram tremendamente. Ele dominou o jutsu da grande bola de fogo, jutsu de fogo do sábio Fênix, jutsu de fogo do dragão e liberação da terra, parede estilo terra, sem contar as 3 técnicas básicas da academia. Depois de aprender Iaido, ele até conseguiu pegar emprestado algumas técnicas fundamentais de espada de Sakuma Taki. Seu taijutsu havia alcançado algum lugar entre o nível Genin e Chunin, embora o Genjutsu continuasse sendo seu ponto fraco. Mas ei, eu sou um Uchiha. Quando eu despertar meu Sharingan, esse problema se resolverá. Refletindo sobre sua pausa, Obito sorriu. Essas férias foram super produtivas. Minha força cresceu tanto, fiquei mais próximo de Rin e Sakumo-senpai. Embora os rumores sobre Sakumo continuassem a piorar, Obito se sentia confiante. Enquanto ele mantiver sua resolução interna, ele fará uma escolha diferente dessa vez. Espero que Kakashi possa finalmente ter uma vida feliz. Com um suspiro, Obito deitou-se para descansar. Amanhã marcava o início do novo semestre. Primeiro dia de academia. Como esperado, Obito foi chamado por Kizuki. Sentado em sua mesa, Kizuki olhou para o garoto mal-humorado na frente dele. Obito, ele disse com um bufo frio, por que você não fez sua lição de casa de novo? Obito pensou por um momento e então respondeu, Sensei, acho que o que você está ensinando é inútil para... Antes que ele pudesse terminar, Kizuki suspirou e interrompeu. Obito, não se menospreze desse jeito. Você realmente tem muito potencial.
Sensei, eu estava dizendo que suas tarefas não ajudam realmente a melhorar nossa força. Kizuki bateu na mesa pensativamente. Ele sabia que o currículo da academia não era dos mais rigorosos. Um aluno animado como Obito precisava de uma abordagem diferente. Tudo bem, que tal isso? Kizuki finalmente disse. Se você conseguir manter notas estáveis, eu vou deixar você pular a lição de casa. Mas isso fica entre nós, não conte a mais ninguém. Muito feliz, Obito concordou imediatamente. Sem problemas, sensei. Ótimo. Agora volte para a aula antes que você se atrase para a próxima aula. Ao retornar para a aula, Obito foi interceptado por um garoto sardento com um olhar agressivo. Obito, duele comigo depois da academia hoje, o garoto exigiu. Obito suspirou e o empurrou para o lado. Pessoas que te conhecem te chamam de Nagano. Aqueles que não te conhecem podem pensar que você é Might Gano. O que? Olha, você não é páreo para mim. Sugiro que desista. Nagano zombou. Desistir? Essa palavra não existe no meu dicionário. Você provavelmente deveria voltar para a livraria então. Parece que você comprou um dicionário pirata. Enquanto Nagano fomegava em silêncio, Obito passou por ele e sentou-se ao lado de Rin. Rin, você ficou ainda mais bonita em apenas alguns dias? Ele provocou com um sorriso. As bochechas de Rin ficaram rosadas. Obito, pare de me provocar. Não estou brincando. Todo mundo sabe que Obito Ushira nunca mente. Do outro lado da sala, Nagano gritou com raiva. Mentiroso. Você me fez esperar no frio a noite toda da última vez. A boca de Obito só fala mentiras. Obito lançou-lhe um olhar de advertência. Cuidado, cérebro de pássaro. Você quer tanto uma surra? Me encontre no campo de treinamento depois da academia. Nagano sorriu. Tudo bem. Quem for covarde é um vira-lata. Com um sorriso de escárnio, Obito murmurou. Nunca vi alguém tão ansioso para perder. Capítulo 18. No campo de treinamento, duas figuras se encaravam em silêncio. Um vento frio passou, levantando suas mangas enquanto seus olhares se encontravam, afiados como lâminas. Obito entregou sua xícara para a menina ao seu lado sem virar a cabeça. Rin, você pode me trazer um pouco de água quente? Podemos beber no caminho de volta mais tarde. Assim que a menina saiu, Obito arregaçou as mangas e acenou para Nagano com um sorriso malicioso. Vamos, seja rápido. Nagano zombou, cruzando os braços triunfantemente. Obito, você deve pensar que já venceu, não é? Obito assentiu sem hesitar, embora interiormente sentisse uma ponta de impaciência. Se você quer lutar, lute logo. Por que tanta conversa? Nagano colocou as mãos nos quadris e sorriu presunçosamente. Se é isso que você pensa, você vai ter um rude despertar. Durante esse intervalo, trabalhei 100 vezes mais duro do que qualquer outra pessoa. O eu que está diante de você agora não é nada como o eu de antes. O eu atual. Antes que Nagano pudesse terminar seu monólogo, um punho de repente preencheu sua visão. Bom! O soco de Obito acertou em cheio o rosto de Nagano. Estrelas explodiram na visão de Nagano enquanto ele perdia o equilíbrio e caía no chão com um alto tude. Obito imediatamente atacou, esmurrando Nagano sem piedade. É isso que você ganha. Por falar demais. Nagano se encolheu no chão, protegendo a cabeça enquanto murmurava com raiva. Seu canalha. Me atacando do nada. Você não consegue lidar com uma luta de verdade, hein? Você não é nada além de... Obito pressionou o pé com mais força, interrompendo. É mesmo? Bem-vindo ao mundo real, amigo. Em apenas alguns minutos, Obito encerrou decisivamente a luta. Ou melhor, foi uma surra unilateral. Pouco tempo depois, Rin voltou correndo com uma xícara nas mãos. Obito, aqui está sua xícara. Obito pegou a xícara e sorriu, seus olhos se curvando em crescentes. Obrigado, Rin. Ele olhou para Nagano derrotado, esparramado no chão, então levantou a taça bem alto, um sentimento heróico brotando dentro dele. Eu, Obito. PFFT. A água saiu de sua boca e espirrou diretamente no rosto de Nagano. Argue. Nagano uivou. Obito olhou para Rin, incrédulo. Rin pescou inocentemente. Você disse para buscar água quente, então eu trouxe água fervida na hora. Obito congelou. Sem jeito, ele juntou as mãos em um gesto de desculpas para Nagano. Minha culpa. Sério, minha culpa. Vamos, Rin. De mãos dadas com Rin, Obito deixou a cena do crime. Atrás deles, os lamentos de Nagano ecoavam por toda a academia. Obito, juro que nunca vou te perdoar. Depois de ver Rin em segurança em casa, Obito vagou pelas ruas com o senho franzido. Ele tinha um grande problema em mãos. O sistema não lhe dava uma única missão há quase 10 dias. Durante esse tempo, ele tentou todas as poses e ações estranhas que conseguiu imaginar, mas o sistema continuou sem resposta. E sem o sistema, a fonte de toda a sua confiança se foi. Sistema, você está aí? Que tal uma missão? Sistema Nii-san? Sistema Ojizama? Sistema Sama? Finalmente o sistema se cansou. Uma interface brilhante surgiu de repente na frente dele. Os olhos de Obito se arregalaram de surpresa. Puta merda, espera, isso realmente funcionou? Mas essas opções... Opções... Mergulhe em qualquer tipo de slime por 30 minutos diariamente por 10 anos. Recompensa. Modo sábio da floresta Shikotsu. Pratique imitar o coachar e pular de um sapo por 30 minutos diariamente por 10 anos. Recompensa. Modo sábio do Monte Myoku. Pratique rastejar como uma cobra por 30 minutos diariamente por 10 anos. Recompensa. Modo sábio da caverna Rishi. Obito olhou para as opções incrédulo. Sério, que tipo de escolhas malditas são essas? Você está tentando arruinar minha vida social?
Ele quase conseguia ouvir a voz presunçosa do sistema. Jin, não se engane, este sistema está mirando em você. Qual deles eu escolho? Ou melhor, posso escolher qualquer um desses. Pela primeira vez, Obito considerou suas opções puramente com base na praticidade e não em recompensas. Opção 1. Não, meu toque nunca sobreviveria. Opção 2. Coachar e pular como um sapo, muito chamativo. Suspirando, ele fez sua escolha. A terceira opção é essa. Dor é o preço do poder, ele disse a si mesmo. Mesmo que isso signifique flertar com a morte social, a força adquirida valerá a pena. Mais tarde naquela noite, sob o manto da escuridão, Obito saiu furtivamente de casa. Não tem como ter alguém aqui a essa hora, ele murmurou, entrando em um bosque próximo. Após confirmar que estava sozinho, Obito deitou-se no chão e começou a imitar os movimentos de rastejamento de uma cobra. No meio do caminho, ele parou e murmurou para si mesmo. Graças a Deus fui inteligente o suficiente para estender uma toalha primeiro. Senão, isso seria insuportável. Sem que ele soubesse, do outro lado do bosque, um jovem diligente estava praticando seus chutes. Após completar uma série, ele parou e franziu a testa. Estranho. Acabei de ouvir a voz do Obito? Curioso, Might Guy seguiu o som, seu coração se animando com o pensamento. Será que Obito está treinando tão duro quanto eu mesmo a essa hora tardia? Ele realmente entende a essência da juventude. Guiado pelo som, ele logo avistou Obito à distância. Esse é Obito-kun, mas o que ele está fazendo? Guy observou atentamente enquanto Obito se contorcia para frente no chão. Obito, por outro lado, estava rangendo os dentes. Droga, isso dói. Nesse ritmo, minha barra de ferro vai virar uma agulha. Ao ouvir um barulho, ele olhou para cima e encontrou os olhos de Guy. Obito congelou. O tipo de crise existencial que só um contato com a morte social poderia trazer o atingiu como uma tonelada de tijolos. Por que o Guy está aqui? Por que agora? Mas Guy, completamente alheio, quebrou o silêncio com uma pergunta. Obito, o que você está fazendo? Obito hesitou por um momento antes de responder. Estou ativando a técnica espinha do dragão. Técnica da espinha do dragão? Sim. É uma combinação de movimento e biomimética projetada para treinar a força do núcleo e despertar grupos musculares adormecidos. Os olhos de Guy brilharam e a admiração estava estampada em seu rosto. Obito, posso me juntar a você? Capítulo 19. O pequeno bosque estava tranquilo. O farfalhar das folhas harmonizava-se com o sussurro do vento. Obito ainda estava rastejando para frente com grande dificuldade, rangendo os dentes e se arrastando centímetro por centímetro. Mas desta vez ele não estava sozinho. Uma cobra verde deslizava ao lado dele, se contorcendo desajeitadamente. Os movimentos da dupla eram desajeitados, quase cômicos em sua sincronicidade. Obito estava insensível a tudo isso. Parecia que ele e Guy estavam reencenando a lenda da cobra branca, só que era mais embaraçoso do que mítico. Guy engatinhou ansiosamente ao lado dele, maravilhado em voz alta. Obito, nunca pensei que esse treinamento do dragão pudesse estimular os músculos do core de forma tão eficaz. Ele inclinou a cabeça em admiração. Como você criou um método de treinamento tão genial? A voz de Obito estava calma, mas firme quando ele respondeu. Durante o treinamento, não fale. Isso interrompe a eficácia da prática. O cara soltou um ó e imediatamente fechou os lábios. Finalmente Obito pôde respirar aliviado. Por um momento, o bosque ficou em silêncio, exceto pelo farfalhar das folhas e o suave som de seu rastejar. Mas o silêncio não durou muito. Obito, você vem aqui toda noite para treinar? Posso me juntar a você de agora em diante? O olho de Obito tremeu. Ele respondeu, enunciando cada palavra com clareza exagerada. Não, você, não, pode. Nós não somos compatíveis. Desista desse sonho já. A expressão do cara caiu, suas sobrancelhas grossas caíram em decepção. Ele não pôde deixar de sentir que Obito não o via como um amigo, embora já o considerasse um confidente em seu coração. Enquanto Obito rejeitava Guy firmemente, uma tela brilhante de luz apareceu diante de seus olhos. Opção 1. O caminho do treinamento é longo e solitário. Já que alguém quer se juntar a você, abrace a companhia e treinem juntos. Recompensa. Melhoria de maestria em Taijutsu nível Chunin. Opção 2. Mesmo que Obito morra de fome, mesmo que não haja recompensa, ele nunca se envolverá em arte performática com um capa de pele verde. Recompensa nenhuma. Opção 3. Diga a Guy que se ele convencer Kakashi a se juntar, vocês concordarão em treinar juntos como um trio. Recompensa. Aura de 3 é demais. Aura de 3 é demais. Contanto que 2 ou mais pessoas estejam acompanhando você, não importa o que você esteja fazendo, você nunca se sentirá estranho. Obito suspirou profundamente. Ele realmente queria rejeitar de cara, mas as recompensas eram simplesmente muito atraentes. Forçando um sorriso, ele se virou para a cobra, ao seu lado. Cara, na verdade eu só estava brincando antes. De agora em diante vamos treinar juntos. Vamos encorajar, supervisionar e empurrar uns aos outros para melhorar. O espírito anti-sombrio de Guy reacendeu-se com uma paixão ardente. Sério, Obito? Isso é fantástico. Naquele momento, o sinal sonoro do sistema ecoou na mente de Obito. O escolha bem-sucedida. Recompensa obtida. Melhoria de maestria em Taijutsu nível Chunin. Obito exalou pesadamente. Que dor! Ele sentiu uma onda de força percorrendo seu corpo. Sua velocidade de rastejamento aumentou notavelmente.
No entanto, para sua surpresa, não importava o quão rápido ele rastejasse, Guy conseguia acompanhar sem esforço. Isso não faz sentido. Óbito murmurou baixinho. Depois de pensar por um momento, ele percebeu. Ah, essa deve ser a diferença entre um carvalho e um dragão errante. Uma semana depois, na sala de aula da Academia Ninja, o professor estava no pódio, dando uma palestra apaixonada. Óbito, no entanto, estava distraído. Seu olhar continuava se desviando para um assento vazio no canto. Kakashi, por que ele não veio para a aula hoje? Depois da aula, enquanto vagava pelo campo de treinamento, Óbito avistou uma figura familiar. Kakashi ficou ali esperando e assentiu levemente quando seus olhos se encontraram. Óbito se aproximou dele, intrigado. O que está acontecendo, Kakashi? Kakashi ficou em silêncio por um momento antes de falar com uma voz calma. Eu me inscrevi para a formatura antecipada. Não vou mais frequentar a academia. Só pensei em te avisar. A expressão de Óbito ficou complexa, mas ele assentiu. Eu entendo. Kakashi parado diante dele ainda era apenas uma criança, não o Kakashi calmo e imperturbável que ele lembrava. Mesmo que Kakashi fosse maduro para sua idade, os sussurros e rumores devem ter pesado muito sobre ele. Óbito pensou por um momento e colocou uma mão no ombro de Kakashi. Dessa vez, Kakashi não a afastou. Olhando nos olhos, Óbito disse sinceramente. Não importa qual decisão você tome, eu sempre te apoiarei incondicionalmente. Porque você é Kakashi. Porque você é meu amigo. Por baixo da máscara, a boca de Kakashi se curvou em um sorriso fraco. Na superfície, ele permaneceu estoico. Vou indo então. Nem mesmo Kakashi percebeu que seus passos estavam muito mais leves quando ele saiu. Observando partir, Óbito sorriu. Maldito tsundere. Será que matá-lo ia dizer mais algumas palavras? Nesse momento, Guy veio correndo em sua direção, apressado. Óbito, acabei de ver Kakashi falando com você. O que ele disse? Ele explicou por que não estava na aula hoje. A força do entusiasmo de Guy fez Óbito dar 2 passos cautelosos para trás. Ele contou as palavras de Kakashi. Ao ouvi-los, Guy pareceu desanimar, murmurando desanimado. Como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Mas então, sua determinação endureceu e ele declarou firmemente. Não, eu também vou me formar mais cedo. Óbito balançou a cabeça, destruindo impiedosamente os sonhos de Guy. Cara, vamos ser realistas. Com seu jutsu de transformação abismal, se formar pode ser um pouco forçado. Guy congelou sua confiança cedendo. Você pode estar certo. Com o passar dos dias, os rumores sobre Sakuma Taki, o presa branca de Konoha, só pioraram. O que começou como sussurros se transformou em uma tempestade de malícia, atingindo um ponto crítico. Alguns tentaram defender Sakumo, mas suas vozes foram rapidamente abafadas pela onda avassaladora de desprezo. Alguém que não consegue completar uma missão é inútil. Por que ele ainda não morreu? Ele causou uma perda tão grande para a vila. Como ele tem coragem de ficar aqui? Sinto vergonha dele. Eu digo que devemos banir o presa branca. Ele é uma vergonha para Konoha. Outrora aclamado como um herói, Sakuma havia caído, e agora todos pareciam ansiosos para pisoteá-lo. Era como se derrubá-lo elevasse seu próprio status, concedendo-lhes o poder inebriante de julgar e condenar. Escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi estava sentado em sua mesa, olhando para Sakuma Taki com o coração pesado. Sakumo, o peso da calúnia e do ódio esmagava o jovem diante dele. A postura outrora orgulhosa de Sakuma havia desmoronado, seus olhos afiados agora estavam opacos e sem vida. O homem que tinha sido o presa branca de Konoha se foi. Em seu lugar havia uma casca oca. Das sombras, outra figura deu um passo à frente. Deixe-me cuidar disso, Hiruzen. Danzo caminhou em direção a Sakumo, sua voz calma, mas autoritária. Sakuma Taki, há uma oportunidade para você se redimir, uma missão para resgatar sua honra. Se você tiver sucesso, as vozes discordantes desaparecerão e você será novamente um herói aos olhos da vila. Os olhos de Danzo brilharam friamente quando ele se aproximou. Bem, você está disposto a aceitar? Capítulo 20. Sakumo levantou a cabeça abruptamente, como se tivesse tomado uma decisão em um instante. Antes que ele pudesse terminar, o terceiro Hokage interrompeu, com a voz baixa e firme. Sakumo, não apresse sua resposta. Esta missão é cheia de perigos e pode colocá-lo em uma situação de vida ou morte. Pense bem antes de nos dar sua decisão. Danzo franziu as sobrancelhas levemente, um traço de desgosto passando por seus olhos. No entanto, suas palavras carregavam um tom diferente. Sim, vá com calma. Essa pode muito bem ser sua última chance. Ele fez uma pausa antes de acrescentar, os membros da sua equipe já concordaram em se juntar. Então você... O terceiro Hokage bateu a mão na mesa com um baque forte. Chega, Danzo. Pare de pressioná-lo. Deixe Sakumo tomar sua própria decisão. A expressão de Sakumo era conflituosa, suas emoções pareciam em guerra. No entanto, essa turbulência era apenas uma fachada. Na verdade, ele estava analisando a situação com calma. Na superfície, o terceiro Hokage parecia hesitante sobre ele aceitar essa missão. Mas quem poderia dizer com certeza se isso não era uma manobra entre ele e Danzo, fazendo a clássica rotina de policial bom policial mau? Depois de um momento de contemplação, Sakumo finalmente perguntou, posso saber os detalhes da missão com antecedência? O terceiro Hokage assentiu, tirou um pergaminho de uma gaveta e entregou a ele. Esta missão é altamente sensível. Depois que você ler, você entenderá. Sakumo pegou o pergaminho, e enquanto seus olhos examinavam as informações, a compreensão o atingiu imediatamente. Isso é,
O terceiro Hokage deu um pequeno aceno. Isso mesmo. É o mesmo alvo da sua última missão. Ele mais uma vez se aventurou para fora do seu território. O rosto de Sakuma escureceu. O alvo que forçou a presa branca de Konoha a recuar em fracasso não era um inimigo comum. Mesmo quando ele teve o elemento surpresa da última vez, ele não conseguiu eliminar o alvo. Agora que o inimigo estaria em guarda, a dificuldade desta missão sem dúvida dispararia. O escritório do Hokage ficou em silêncio. Depois do que pareceu uma eternidade, Sakuma exalou profundamente e ajoelhou-se. Sakuma, ao seu comando. Atrás de sua mesa, o terceiro Hokage exalou uma baforada de fumaça, seu rosto obscurecido pela névoa. Entendo. Vai e prepare-se. Depois que Sakuma saiu, Danzo riu baixinho. Hiruzen, não vejo por que você está tão preocupado. Embora a missão seja desafiadora com o intelecto e a habilidade de Sakuma, ele pode achar isso cansativo, mas nada mais. O terceiro Hokage virou a cabeça para olhar para Danzo, sua expressão ilegível, seus olhos brilhando com uma intensidade misteriosa. Espero que você esteja certo. Danzo sentiu um leve arrepio sob o olhar do velho amigo, e seu desconforto transparecia em seu comportamento. Bem, tenho assuntos a tratar na raiz. Vou-me embora. Enquanto isso, na sala de aula, Kizuki andava de um lado para o outro no pódio como uma canção de ninar humana em movimento. A cabeça de Obito balançou enquanto o sono se apoderava dele, sua consciência oscilando. Kizuki percebeu a sonolência de Obito e sentiu uma onda de irritação crescer dentro dele. Obito. Um pedaço de giz voou pelo ar com extrema precisão, acertando Obito em cheio na cabeça. A precisão ninja não era algo para ser menosprezado. Ai! Obito sentou-se imediatamente com uma expressão de mágoa no rosto. Vamos lá, sensei. Me acertar com precisão de projétil já é ruim o suficiente, mas você realmente teve que aprimorá-la com chakra? Kizuki bufou. Algumas pessoas acham que podem relaxar só porque fizeram um pouco de progresso recentemente. Esse tipo de atitude é inaceitável. Obito murmurou baixinho. Sensei, da próxima vez, diga meu nome diretamente. Após uma breve bronca, Kizuki continuou sua palestra. Obito escutou por um tempo antes de se desligar novamente. Nenhuma missão do sistema, então qual o sentido de continuar trabalhando duro? Depois da aula, Obito, como de costume, agarrou a mão de Rin, sorrindo atrevidamente. Rin, é fim de semana. Vamos sair para jantar. Por minha conta. O rosto de Rin ficou vermelho escuro quando ela puxou a mão de volta. Obito, tem tanta gente assistindo. Rin. Naquele momento, Obito só conseguia ver Rin, seu coração inchando enquanto a conexão deles parecia crescer. Pétalas de flores rosas pareciam flutuar do alto, enchendo o ar com uma vibração romântica e nebulosa. Até. Ai. Vocês dois se importariam em me incluir também? Obito se virou, seu rosto escuro como um trovão, e foi recebido por uma cabeça familiar em formato de abacaxi. Estreitando os olhos para Shikayu, o olhar de Obito não era nada amigável. Eu ofendi esse cara de alguma forma? Shikayu se perguntou. Irritado com a interrupção, Obito falou secamente. Tudo bem, mas você está pagando por si mesmo. Shikayu coçou a cabeça timidamente. Claro, ou eu poderia pagar vocês dois. O humor de Obito mudou instantaneamente e seu sorriso radiante retornou. Bem, se você insiste. O que você tem em mente? Shikayu suspirou resignado. Que tal um churrasco? O trio logo se viu em um movimentado restaurante de yakiniku. Na entrada, uma anfitriã vestida de kimono os recebeu com uma reverência e um sorriso brilhante. Bem-vindos. Por favor, entrem. Seu traje deixava um pouco para a imaginação, ou melhor, muito pouco. Tanto Obito quanto Shikayu não conseguiram evitar engolir em seco. Por que esse kimono é tão solto? Shikayu refletiu. Ela pode parecer ter 16 anos, mas tem a presença de alguém muito mais velho, pensou Obito, tentando não ficar boquiaberto. A anfitriã os conduziu para dentro e fez uma pausa para perguntar. O que vocês gostariam de pedir? Shikayu pensou por um momento. 3 porções do conjunto de churrasco exclusivo, por favor. A anfitriã lançou-lhe um olhar peculiar. Só 3? Com 4 pessoas pode não ser o suficiente. Todos os 3 piscaram confusos. 4. Somos apenas 3. Poderia ser. Eles se viraram ao mesmo tempo, sentindo o medo se instalar. Atrás deles estava uma garota de cabelos pretos com óculos escuros, parecendo completamente desanimada. Droga, esquecemos de Ryoko. Obito deu um tapa na testa. Rin assentiu, sua expressão era conflituosa. Sim, antes todos nós concordamos em comer juntos, mas de alguma forma, não conseguimos nos lembrar da presença dela até agora, Shikayu concluiu mentalmente, sentindo-se culpado. São 4 porções, ele disse à anfitriã. Imediatamente, ela respondeu docemente. Logo o grupo estava sentado ao redor de uma mesa enquanto o aroma de carne chiando enchia o ar. Enquanto aproveitavam o banquete, Rin de repente largou seus hashis, com um olhar pensativo no rosto. A propósito, alguém sabe o que Kakashi tem feito ultimamente? Não tenho notícias dele há algum tempo.